Olá, eu sou o André Leovaldo, professor de hipnose e de PNL. Te dou as boas-vindas ao canal Hipnose e PNL. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, é bem rapidinho. Lembre-se também de deixar o like e seus comentários. Nesta aula eu vou falar sobre formação reativa, que é um dos mecanismos de defesa. Esse vídeo ele faz parte do nosso curso de iniciação à hipnoterapia. Caso você queira acompanhar o conteúdo do começo, na descrição tem o link para a playlist. Na psicanálise, nós estudamos acerca dos mecanismos de defesa e, entre estes, acerca da formação reativa. O que é a formação reativa? É quando nós queremos nos comportar de determinadas formas, mas pelo medo do julgamento ou da punição social, pelo temor à crítica social, nos comportamos de uma forma oposta ao comportamento desejado. Então, todas as vezes que eu tenho vontade de dizer ou de fazer algo, mas faço algo oposto, eu estou usando o mecanismo da formação reativa. Reativo porque eu reajo contra, eu me formo reativamente em relação àquele objeto que é do meu desejo. É por isso que ela sempre vai aparecer em uma circunstância onde eu temo uma crítica social. Ou seja, sempre que eu tenho medo de fazer alguma coisa com aquele pensamento que é que os outros vão pensar, e tem um comportamento oposto àquele comportamento que eu desejo ter, eu estou usando esse mecanismo. Então a formação reativa geralmente vai aparecer como uma defesa contra as ações sociais temidas por mim. Sempre que eu temo ser criticado socialmente, eu posso, a partir deste temor, buscar um comportamento oposto para gerar a aparência contrária àquele movimento que verdadeiramente eu gostaria de ter, eu gostaria de fazer. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que é homossexual, homem ou mulher, mas não aceita a própria condição com a sua opção sexual, não aceita ser homossexual. Esta pessoa pode demonstrar um comportamento excessivo, uma aversão excessiva a outras pessoas que são homossexuais. E às vezes é tão excessivo que se torna até violento. Nós vemos essas manifestações em nossa sociedade, na mídia, várias vezes. Não sempre, mas muitas vezes é uma formação reativa. A pessoa cuja homossexualidade não é aceita em si mesma, ela vai então, para defender-se, em um caminho oposto a essa condição. Ou seja, sou homossexual, mas não aceito. Olho a homossexualidade dos demais e começo a reagir fortemente contra. Assumo um posicionamento excessivo, exacerbado em relação a essa opção sexual. É um exemplo. Ou ainda quando nós estamos muito bravos com alguém, entretanto, ao invés de brigar com essa pessoa, trata ela muito bem, cheio de empatias. Ou a mãe não gosta do filho, mas torna-se uma grande protetora desta criança. Ou novamente o exemplo, o homem é gay, entretanto, ele assume um comportamento excessivamente heterossexual e critica excessivamente os gays. Ou então, o alcoólatra, que continuadamente fala sobre as vantagens da abstinência, as vantagens de uma vida saudável. Então, sempre que nós nos defrontamos com algo que é inaceitável para nós e buscamos encobrir este inaceitável com um comportamento oposto, nós estamos usando esse mecanismo da formação reativa para a nossa defesa psíquica, emocional e pessoal.
Muitas vezes esse mecanismo ele é executado por nós em um nível subconsciente, mas também ele ocorre em níveis conscientes, quando nós conscientemente estamos tratando bem uma pessoa e conscientemente estamos com raiva desta pessoa. Conscientemente nós estamos percebendo que o nosso comportamento está em oposição ao comportamento que verdadeiramente nós queríamos ter. Quantas vezes você silencia, mas tem uma vontade muito grande de verbalizar e de falar? Conscientemente, você tem vontade de soltar os cachorros, mas também conscientemente você segura a sua fala para criar uma aparência de que você está no controle, está por cima, está tudo bem. Freud chamou esta compensação exagerada, que surge de forma comum na formação reativa, de transbordamento. É como se as nossas repressões transbordassem nesse deslocamento para o oposto ao objeto desejado, ao comportamento, ao sentimento desejado. Nós navegamos mares completos, inteiros, para desviar a atenção nossa e das pessoas em relação àquilo que verdadeiramente está acontecendo em níveis mais profundos com nós. Uma pessoa que teme a guerra, por exemplo, teme enfrentar a guerra, teme ir à luta, pode tornar-se um pacifista, para disfarçar o seu sentimento de covardia. Então, talvez a pessoa se sinta covarde porque ela teme a guerra, mas para disfarçar, para desviar a atenção sua e dos outros acerca da covardia que ela acredita que possui, ela então vai no polo oposto, torna-se pacifista. Pois aí, uma vez que as pessoas a veem como pacifista e ela se intitula pacifista, isto oculta a outra parte, o outro polo, que é o polo da covardia, que a pessoa acredita que possui. E esta crença pode ser consciente ou inconscientemente. Com base nisto, sempre que uma pessoa ou nós tomamos uma posição, uma postura, principalmente estas mais exageradas, excessivas, é fundamental procurarmos o outro lado da moeda. Qual seria o comportamento oposto ao comportamento proposto excessivamente pela pessoa? Quando nós identificamos a presença da formação reativa e conseguimos olhar para os dois polos, isso traz para nós opções. E com isto, com estas opções, porque antes olhávamos apenas para um comportamento e agora conseguimos olhar para o outro polo do mesmo padrão comportamental. Quando olhamos para estes dois pontos, surge então esta nossa opção. E através desta opção abre-se um leque novo de observação, de experimentação, o que ajuda-nos a flexibilizar o modo como olhamos para a pessoa ou o modo como olhamos para nós mesmos. A partir desses dois polos, surge então o caminho da observação dos padrões comportamentais existentes em um como em outro, o que aumenta ainda mais o nosso autoconhecimento. Autoconhecimento não se dá olhando apenas para os modelos que são adequados ou favoráveis a nós. Ele também se dá, e talvez principalmente se dá, pelos padrões comportamentais, mentais, pelas nossas crenças que estão ocultas em nós. Não olhar apenas para o nosso lado self, mas também para as sombras que existem em nós. Sombras estas que são reconhecidas como esses setores do nosso inconsciente. Quando olhamos para o nosso inconsciente, sub ou inconsciente, em direção a esses conteúdos reprimidos, torna-se para nós
uma grande vantagem nesse processo de autoconhecimento e ajuda-nos também a nos libertarmos de padrões que antes estavam sendo reprimidos por serem mal compreendidos. É isso, espero que você tenha gostado desta aula, entendido um pouquinho mais sobre formação reativa ou aprendido agora acerca dela. Agradeço muito por você ter estado comigo. Caso você ainda não tenha se inscrito, inscreva-se agora, deixe o like, deixe comentários e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa mesma informação. E da minha parte, gratidão e até a próxima aula, o nosso próximo vídeo. Valeu, até!